Olá, meus queridos amigos, vamos então para mais uma videoaula do nosso treinamento de NX-CAD. E nessa aula eu vou mostrar para vocês a manipulação da WCS e já vamos criar a nossa primeira sketch. Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo arquivo, é um modelo, nesse caminho mesmo. Não, vamos trocar o nome, né? Vou colocar aqui, vou chamar de NX-CAD aula 03. WCS. Ok. E ok. Pronto, já abrimos aqui no Modeling. Lembrem sempre desse detalhe, né, de ver em qual módulo que ele está trabalhando. O nome do arquivo está Modify, né, porque a gente não salvou. Apenas damos o caminho lá de onde ele vai ser salvo. Vamos lá. Esse Datum Coordinate aqui, pessoal, eu vou apagar ele, tá? A gente pode criar ele facilmente, então eu vou eliminar ele para ficar só com a WCS. Poderia dar um hide, poderia suprimir, mas enfim, quero ficar só com a WCS. É muito importante isso, pessoal. Eu que venho de um software onde ele não é paramétrico, até eu entender essa questão da WCS, para mim foi bastante complicado. Porque no software que eu usava, eu já tinha tudo pré-setado. Então, por exemplo, quando eu mudava aqui para uma vista frontal, automaticamente eu já saía desenhando, e o próprio software tem lá as 4 janelas, né? A gente pode 4 vistas, eu posso desenhar em qualquer uma delas, migrar de uma janela para outra, e ele automaticamente já referencia novamente os eixos. Aqui no NX não. Se eu tentar desenhar nesse plano agora que eu estou visualizando, que é o ZY, dependendo da ferramenta que eu pegar, ele não vai desenhar, porque ele entende que o plano de trabalho sempre é o XY. O plano de trabalho para ele, para objetos 2D, é o XY. Então, por isso, a gente tem que lembrar de trabalhar com essa WCS. Tá? Então, uma questão assim que, para quem vem de um software que ele não é paramétrico, geralmente sente isso logo no início. Falo isso por experiência própria, eu senti isso na pele, de entender que o NX é um pouco diferente. Mas depois que a gente pega essa manha aí, depois que a gente se adapta ao software, é tranquilo, é bacana demais de trabalhar com ele. Então vamos lá, como é que eu faço para trabalhar com a WCS? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, aqui eu tenho um drop-down que só tem 2 opções para a WCS. Então eu já vou fazer algumas alterações. Nós já vamos colocar mais ícones na nossa barra de ferramenta, né? A gente viu isso em outras aulas. Então vamos lá. Eu vou customizar. Primeiro, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu clicar nessa seta. Ó. Lembrem que o comando que tem uma setinha, ele abre as opções. Mas essa seta aqui do canto, ó, ela é da toolbar. Então eu posso adicionar e remover. Vou aqui na Utility e vou tirar aqui, ó, WCS Dropdown. Ele vai sumir lá os recursos da WCS. Mas onde é que eu tenho a WCS? Eu tenho aqui no Format, WCS, eu tenho todos os comandos que eu preciso, certo? Então vamos lá, eu vou aqui clicar com o botão direito, Customize. Vamos aqui em Comandos, do menu Format, WCS, prontinho. Vou arrastar para lá, para a barrinha Utility, eu vou arrastar Dynamic. Vamos fazer diferente, vamos criar uma barra de ferramenta nova? Toolbar, New, vou chamar de WCS. Ok? Aqui está ela. Já vamos adicionar os comandos aqui para dentro. Vou colocar aqui para origem, orientar. Vamos abrir ela aqui para o lado. Setar para o absoluto. Mudar o X, o Y, display, para exibir ou não ela, né? O save. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, a princípio é isso aí mesmo. Agora tem um outro recurso aqui, pessoal, que é aqui no menu View, Operation. A gente tem esse recurso aqui, ó, Set View to WCS. É para setar a visualização atual, a câmera, de acordo com a WCS. Isso aqui é bem legal também, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em View, Operation, e eu vou colocar Set View to WCS. Eu vou colocar ele como segundo aqui. Pronto, temos a nossa barrinha da WCS concluída. Vou arrastar ela para cá, só empurrar isso aqui. Vou botar aqui a WCS e depois a Utility. Beleza. Bom, o que eu tenho que fazer para quando eu abrir de novo o software,
essa barrinha vir pré-selecionada. Eu tenho que salvar essa role, né? Então vamos lá, ó. Customize, roles, eu vou criar, nós já temos uma, né? Configuração, vou salvar em cima dela. Ok, vai incluir tudo, ok, beleza. Em uma das nossas aulas anteriores, pessoal, que a gente estava conhecendo a interface, eu falei para vocês que a gente podia adicionar aqui na aba Role, ó, nós poderíamos adicionar a role que nós criamos nessa aba para ter um acesso mais rápido, né? Mas que a configuração era um pouquinho complicada. Eu tive dando uma pesquisada e eu não sei dizer a vocês na versão 8.0, mas na 8.5 esse recurso ficou muito mais fácil. Talvez na 8 já seja assim, tá? Tomara que seja, porque aí a gente já tem já de outras versões isso. Mas na 8.5 é super fácil. Olha só, eu clico com o botão direito aqui, ó, aciono a aba de roles, né? Clico com o botão direito na área vazia, coloco aqui New User Role. Defino o nome para ela, tá? Se ela tem um bitmap ou não, ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, Role Valdir. Aí, o que eu quero adicionar nessa role e dou um OK. O detalhe é que essa role aqui vai ficar salva num diretório padrão do NX, tá? Vou dar um OK. E aqui está. Ele criou aqui mais um painelzinho User, né? E eu tenho a role já selecionada aqui. Então, por exemplo, se eu vim aqui em System e colocar Essentials, OK? Olha só, mudou tudo, né? Agora, se eu vier aqui em User e colocar Role Valdir, OK? Tudo volta ao seu normal. Bom, mas para tirar qualquer dúvida aí, vocês devem estar se perguntando, mas Valdir, onde é que essa role fica salva? Como eu disse, é num diretório padrão. Que diretório é esse? Eu vou abrir aqui o Windows Explorer. O diretório padrão é esse aqui, pessoal. C, usuário corrente, tá? Aliás, usuários, usuário corrente, que no meu caso é o administrador. A pasta appdata, que geralmente ela está oculta, a gente tem que exibir ela. Local, Unigraphic Solutions, o NX e a versão, né? No caso é NX85, e roles. Tá? Aqui está a role que a gente criou, certo? Como é que eu sei que é esse arquivo? Se a gente abrir isso aqui num editorzinho de texto, tá todos os parâmetros das barras que a gente definiu, tá? Então, tudo que está lá na nossa interface está nesse arquivinho aqui, MTX. Como é que eu sei que é esse diretório? Bom, primeiro que a gente, né, dá uma olhada no help para ver onde é que está isso, com certeza. E segundo, que se eu criar uma nova role aqui, deixa eu só deixar aberto aqui. Olha, tem o role 0, né? Se eu criar uma nova, New User Role, eu vou deixar como role 1, ok? Está aqui ela, né? Se a gente olhar no diretório, role 1. Se eu eliminar ela, delete, não tem mais aqui também. Tá? Então, essa role é esse arquivo aqui que a gente criou. O nome que eu dou aqui é só para mim identificar qual a role que eu estou acessando, né? Mas o NX dá o nome dele padrão. Certo? Beleza. Então, independente de qual role você chama, ou essa aqui, ou faz um load daquela que a gente salvou. Tanto faz. Sempre tem uma cópia, tá? Porque quando vá aqui, de repente, precisa formatar o computador, ou de repente reinstalar o NX, essa role aqui, ela vai ser deletada, né? Se tiver que reinstalar o NX, ela vai ser removida do diretório, certo? Bom, dando sequência então, vamos voltar aqui. Nós vamos ver então os recursos da WCS. Beleza. Para a gente estar movendo a WCS, pessoal, uma das formas mais simples e mais práticas é usar o Dynamic, tá? A gente tem esse recurso aqui que a gente pode mover ele num eixo, no outro, né? Deslocar, rotacionar. Certo? Então, aqui a gente está criando uma nova WCS. Vou confirmar com o botão do meio. Aí está. Percebam que ela não ficou, o plano XY, ou que seja o XZ, ele não ficou paralelo ao plano XY do absoluto. Tá? Ele está totalmente perdido. Se eu colocar aqui na perspectiva, ó, a gente percebe que ele está inclinado, porque a gente deslocou ele para tudo que era lado. Para mim começar um desenho, ele vai usar como base sempre X e Y. Então, olha só, se eu pegar aqui um comando de linha, vou desenhar em qualquer lugar, tá? Criar uma linha aqui, outra aqui, ok. Será que está nesse plano aqui, X e Z? Se a gente girar, ó, vamos girar, percebam que ele está no plano XY. Tá? Ele sempre vai criar
Sempre, sempre no plano XY. Não importa como esteja a minha visualização, como é que está a minha vista aqui. O que importa é essa WCS aqui. Vou criar um círculo por centro e raio. Dá um centro e um raio. Olha aqui, também naquele plano. Tá? Ah, mas eu quero criar nesse plano aqui, ó, no ZX. Não tem como. Tá? Se você quer naquele plano, você vai ter que alterar a WCS primeiro. Então, por exemplo, dinâmico. Se eu quero nesse plano aqui, o que eu vou fazer? Eu vou girar isso aqui, ó, 90 graus. Ou poderia girar manualmente, tá? Beleza. Não importa que o Z está para lá. Não faz diferença. O importante é o plano. Agora sim eu posso desenhar, então, o meu círculo no X, Y. Olha. Certo? Então, é muito importante que a gente saiba trabalhar com essa WCS. Obviamente, se eu utilizar aqui o recurso para ele voltar para o absoluto, ó, a minha WCS volta lá para o absoluto e meus desenhos ficam lá no espaço. Ó. Ok? Então, isso é importante. Deixa eu apagar esses objetos aqui. Prontinho. Bom, tenham isso em mente, tá? Por quê? Porque a gente vai também estar alterando essa WCS com uma referência em objetos 3D. E a gente tem muita coisa para trabalhar com essa WCS. Toda vez que vai fazer um plano, né, a gente tem que trabalhar com ela. Agora, antes da gente criar, então, dar o primeiro passo com a Sketch, eu vou mostrar para vocês as duas formas que tem da gente salvar uma WCS. Porque, por exemplo, eu criei o meu objeto lá num determinado canto, lá, puxei minha WCS para cá, fiz um plano e tal, desenhei, voltei para um outro plano, e quando eu quero